Uma nova pesquisa eleitoral para o governo do Espírito Santo em 2026 mostra um cenário de vantagem para Ricardo Ferraço, do MDB, mas também aponta uma disputa que pode ganhar novos contornos dependendo dos candidatos presentes na corrida. Nos dois cenários testados, Ricardo Ferraço aparece na liderança, enquanto o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, surge como principal adversário. Além disso, a entrada do senador Magno Malta em um dos cenários modifica a distribuição das intenções de voto. Vamos aos números. No primeiro cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, Ricardo Ferraço, do MDB, lidera com 39% das intenções de voto. Na segunda colocação aparece Lorenzo Pasolini, do Republicanos, com 33%, mostrando uma disputa relativamente próxima entre os dois principais nomes. Mais atrás está Hélder Salomão, do PT, com 10%. Os votos em branco e nulo somam 8%, enquanto outros 10% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder. O primeiro cenário mostra Ricardo Ferraço em vantagem, mas também revela que Lorenzo Pasolini mantém uma base eleitoral significativa e permanece competitivo na disputa. Os dois candidatos concentram juntos mais de 70% das intenções de voto, indicando uma tendência de polarização entre os principais nomes da corrida pelo Palácio Anchieta. Outro destaque é o percentual de indecisos, que chega a 10%, além dos 8% de brancos e nulos. Isso significa que quase 1 em cada 5 eleitores ainda não demonstra uma escolha consolidada. No segundo cenário, Ricardo Ferraço continua na liderança, registrando 36% das intenções de voto. Lorenzo Pasolini aparece em segundo lugar com 28%. Já o senador Magno Malta, do PL, é incluído na disputa e alcança 14%, ocupando a terceira colocação. Hélder Salomão mantém os mesmos 10% observados no primeiro cenário. Os votos em branco e nulo permanecem em 8%, enquanto o percentual dos que não sabem ou não responderam cai para 4%. A presença de Magno Malta altera a dinâmica da disputa. Ricardo Ferraço continua liderando, mas perde alguns pontos em relação ao cenário anterior. Lorenzo Pasolini também registra uma queda, enquanto Magno Malta entra na corrida com 2 dígitos, demonstrando força política e potencial para influenciar diretamente o resultado da eleição. Com isso, o cenário deixa de ser uma disputa mais concentrada entre 2 candidatos e passa a ter 3 nomes relevantes, o que pode tornar a corrida ainda mais competitiva nos próximos meses. Além disso, a redução do número de indecisos sugere que parte do eleitorado encontra em Magno Malta uma opção que antes não estava representada no levantamento. E além da disputa pelo governo do Espírito Santo, a pesquisa também avaliou a corrida para o Senado Federal. E os números mostram um nome com vantagem mais clara na liderança, enquanto a disputa pela segunda cadeira permanece bastante aberta. Na corrida pelo Senado, o governador Renato Casagrande, do PSB, aparece como o nome mais citado pelos eleitores, registrando 28% das intenções de voto. Na segunda posição surge o ex-governador Paulo Hartung, do PSD, com 15%, mas em uma disputa apertada. Logo atrás aparece o ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, também do PSD, com 13%. Na sequência, Maguinha Malta, do PL, registra 10%, seguida por Rose de Freitas, do MDB, com 9%. Mais atrás estão Fabiano Contarato, do PT, com 7%, Marcos Duval, do Avante, com 6%, e Evair de Mello, do Republicanos, com 3%. Já Calegari, do DC, e Leonardo Monjardim, do Novo, aparecem com 1% cada. Os votos em branco e nulo somam 4%, enquanto outros 3% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder. O principal destaque do levantamento é a liderança de Renato Casagrande. Com 28% das intenções de voto, o atual governador aparece em posição confortável e desponta como favorito para conquistar uma das 2 vagas em disputa. Por outro lado, a segunda cadeira segue completamente indefinida. Paulo Hartung, com 15%, ocupa a segunda posição, mas aparece muito próximo de Sérgio Meneghelli, que tem 13%. Além disso, Maguinha Malta, com 10%, e Rose de Freitas, com 9%, também permanecem competitivos.
Até mesmo nomes como Fabiano Contarato e Marcos Duval ainda se mantêm relativamente próximos do bloco que disputa a segunda vaga, mostrando que o cenário está longe de uma definição. A tendência é que a corrida para o Senado seja uma das mais disputadas do Espírito Santo em 2026, principalmente porque ainda há espaço para alianças políticas e para mudanças na composição das candidaturas. Portanto, a pesquisa mostra um cenário de vantagem para Ricardo Ferraço na disputa pelo governo do Espírito Santo e uma liderança mais consolidada de Renato Casagrande para o Senado. Mas, enquanto uma das vagas ao Senado parece encaminhada, a segunda cadeira segue em aberto e promete uma disputa bastante acirrada entre vários nomes de peso da política capixaba. E agora eu quero saber a sua opinião. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para governador e para senador no Espírito Santo? Deixe a sua resposta nos comentários e participe do debate.